Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá Estou ouvindo bom, você tá muito ótimo, bem. áudio, beleza. Gente linda, a gente vai abordar hoje um tema super show que tem a ver com pedagogia sistêmica, ou seja, uma perspectiva humanizada de atuação do profissional dessa área, nas escolas, na área de direção, supervisão, enfim, em toda essa parte que tem a ver com a educação, que é essencial hoje, que a gente precisa, de fato, reaprender, reeducar-se, estabelecer novos conceitos. E, para além disso, a gente está falando de atitude e posicionamento sistêmico, a gente está falando do lugar do professor, do lugar dos pais, do lugar do aluno, do lugar da escola, onde cada um ocupa o seu centro e quando há consciência disso, se estabelece paz no processo de ensino, né? Então, a pedagogia sistêmica se propõe a estabelecer esse movimento de reconhecimento do nosso lugar dentro desse universo educacional. E também a consciência de posicionamento e atitude sistêmica diante daquilo que a gente faz e daquilo que a gente se propõe na área educacional também, né? Eu tenho vários cases dessa área, eu tenho vários movimentos que são legais, que a gente a Fabi muito mais do que eu. Então, eu passo a bola agora para que a Fabi possa desenvolver esse tema. Eu vou estar perguntando, vou estar contribuindo no processo da live que a gente está propondo. Essa é a nossa maratona da transformação, com temáticas diversas na área do autodesenvolvimento, com especialistas diversos também na área de desenvolvimento, autodesenvolvimento pessoal, profissional, dentro das organizações, diversas áreas dentro das organizações. A gente vai ter, são 28 lives no total. E o ILA está trazendo a oportunidade da gente se conhecer mais, de estabelecer vínculos, de conhecer os nossos professores. A Fabi é uma das nossas professoras também. A gente está criando e lançando logo em breve, não vou contar o que é, segredo de Estado, mas a gente vai estar lançando futuramente um após, né? Segredo, não vou falar nada aqui agora, mas que vai ser show de bola também. A gente está se preparando como instituto para poder fazer várias pós-graduações na área do desenvolvimento humano, na área do direito, enfim, várias tantas áreas que a gente vai atuar, né? Que a gente já atua na realidade, mas na área de pós é algo novo para a gente. E, Fabi, a casa é sua, fique à vontade, vamos lá, vamos desenvolver esse tema lindo e maravilhoso para que a gente possa chegar, tá? Gratidão pela sua participação, pela sua presença aqui hoje. E um beijo para cada um de vocês que está assistindo a live da Fabi. Tem um aviãozinho aí embaixo. Se você sente que essa live é de interesse de outras pessoas que você conhece, por favor, clica nesse aviãozinho aí agora e já manda para essas pessoas virem participar da nossa live, tá? Manda um coraçãozinho para a gente saber que está tudo bem com o áudio, enfim, para a gente possa, de alguma forma, iniciar o nosso trabalho, tá? Um beijo no coração de vocês, a gente vai falando várias coisas legais aqui e vamos deixando as suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente possa, juntos, aprender algo novo, tá bom? Fabi, é com você agora, um beijo grande e tudo de bom. Olha, oi, gente. Eu queria falar uma coisa para vocês antes de começar, que hoje eu acordei um pouco resfriada. Eu estou num Ainda bem que você está processo, longe do outro lado, viu? eu estou num processo aqui, então eu estou com uma aguinha aqui porque eu estou dando umas tossidas, eu espero não tossir. Queria dar um oi aí para todas as minhas seguidoras que estão aqui agora nesse momento que eu estou vendo aí muita gente. A Cláudia Lima Silva, Claudinha, a gente... Sim, vários lindos e lindas. E você também é um lindo, você sabe que você está no meu coração, eu te amo muito, não é? Apesar de você viver me chamando de velha, não é? Velhinha. Bom, vamos lá. Eu acho que você tinha me pedido um tema para essa live e eu tinha falado da chave, né? Da chave do amor, não é? E o que seria essa chave? Eu vou explicar daqui a pouco. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, que é uma frase do Bert, que está num dos livros do Bert, que é o início de uma frase dele, de um texto dele, que fala que nenhuma criança é problemática. Então, quando se chega uma mãe para mim
ou até para você, e falar, ai, meu filho tem um déficit de atenção, meu filho tem uma hiperatividade, meu filho tem um problema, eu, eu já vou onde eu vou buscar? Eu vou buscar esse problema lá no sistema dele. Porque sempre a criança, sendo menor, ele está a serviço. Então, ele sempre vai vir para regular esse sistema, não é? Bom, então agora, pensando nisso, a gente vai levar isso para dentro da escola. Então, os professores têm lá, as crianças estão lá todas, aquela sala com aquela multipersonalidades, muitas personalidades diferentes, não é? E aí a professora tem lá umas crianças que não aprendem, ou as crianças que vêm com esse déficit de atenção, hiperatividade e problema de socialização. A professora, ela sempre vai trazer isso para ela como se ela fosse incapaz de dar conta daquele problema, não é? Então, ela olha para aquela criança, ela vai ter que arrumar um culpado para aquilo. Então, ou ela joga a culpa nos pais daquela criança, ou ela joga a culpa, vai, numa escola anterior, ou ela vai se achar incapaz, né, incapacitada do que ela está fazendo. Eu acho que eu não estou fazendo o meu trabalho direito e aquilo vai mexer com o ego dela, né? Quando isso mexe com o ego do professor, e olha, eu quero dizer aqui, antes nesse começo de live, eu quero dizer que eu respeito, agradeço e reverencio todos os professores deste planeta, tá? Esse olhar sistêmico, ele está chegando para auxiliar, e eu acho que é para trazer mais leveza, para tirar esse peso que todos esses professores carregam, achando que eles têm que dar conta de tudo, pois eles não estão entendendo que cada criança está com o olhar direcionado para coisas mais importantes que a escola, para elas. E o professor, ele não entende isso. Quando eu começo a falar, eu vou fazendo um bololô. Então, se eu começar a embolar muito, você me fala, ó, volta, explica direito isso, porque eu sou meio assim. Vamos lá. Quando a criança chega na escola, ela nunca ela chega só. Você sabe, sempre ela vai chegar com todo um sistema. Quando esse professor recebe essa criança e não olha, e não toma, não é? Como é que é? Não abre as portas também para esse povo todo que está chegando com essa criança, não existe aprendizagem. Não tem aprendizagem. A criança, quando ela entra em sala, ela vem com toda essa carga, com todo esse peso, e o que ela quer é que todo esse sistema seja visto, que todo esse sistema seja acolhido, que todo esse sistema seja amado. E aí, eu vou falar da chave do coração. A chave é ou eu concordo com o sistema, ou eu não concordo. Então, o professor, ele tem uma escolha. Ou ele vai concordar e vai facilitar a vida dele, ou ele não vai concordar e vai arrumar um grande problema, não só para a vida dele, mas para a dinâmica da sala de aula, não é? E aí, você sabe, várias dinâmicas podem acontecer ali que a gente não sabe agora qual será a dinâmica, mas que várias podem acontecer ali. Exemplo. A criança, ela chega na escola e ela vem de uma periferia, um lugar onde todos ali são marginalizados, pessoas simples, não é? Que têm uma vida difícil.
Vamos supor, o pai era um assaltante, o pai foi preso. Este é o pai deste menino, esse é o pai desta criança. Se essa criança entra nessa sala de aula e ele é obrigado a excluir esse papai, não tem aprendizado. O que essa criança precisa é se sentir segura nessa sala de aula. Agora, o processo não é você simplesmente olhar e falar assim, ah, tá bom, eu vou aceitar essa criança com esse pai, ok, vou fazer minha parte, não. Esta chave invisível, ela só tem duas direções. Ou eu concordo do fundo da minha alma que esse é o pai certo para esse menino e que eu vou dar para ele o que eu posso e vou esperar dele o que ele pode me dar, ou eu não concordo. Não, eu não posso fingir, porque tudo, né, nesse olhar sistêmico é em nível de alma. Tudo é alma. Quer falar alguma coisa? Não, vai falando, eu estou lendo as perguntas aqui, mas assim, o que você está trazendo é muito importante, porque eu sinto que o verdadeiro aprendizado começa quando há o reconhecimento dos sistemas, ou seja, quando há o reconhecimento e o respeito daquela criança quando ela chega, né, na escola. É interessante perceber que esse universo que a gente está falando, que tem a ver com família, aluno, né? Escola e aluno, essencialmente, essa triangulação, ela tem níveis profundos de dinâmicas, né? São várias as possibilidades que estão emaranhadas dentro desse sistema. Às vezes, uma criança ela desenvolve um nível de resistência com um determinado professor, ou o professor desenvolve um nível de resistência com aquela criança, ou a criança vai desenvolver princípios de dificuldade de relacionamento, de socialização com outras crianças. Vão ter crianças no grupo que vai ter um nível de assertividade, de força maior, outras que vão ter um nível de timidez maior. E toda essa diferenciação que existe é aprendida, digamos assim, no processo da relação. E quando essa professora ou esse professor, né, esse tutor, tem a capacidade de reconhecer as diferenças que existem dentro de um grupo, daí dá um nível de crescimento de aprendizado, ele se torna geral. Porque antes de qualquer aprendizado, de fato, pelas vias tradicionais, há um aprendizado que é da relação humana, né? Do respeito ao sistema, do respeito àquela vida, àquele destino, né? O professor vem de um destino e encontra um outro aluno que vem de um outro destino. E justamente esses dois sistemas estabelecem vínculos que podem ter níveis de sucesso ou não, né? Às vezes o professor está identificado com a dor de um... Então, fala um pouco sobre essas dinâmicas que são bem interessantes dentro do conceito da pedagogia sistêmica, como o pedagogo sistêmico, né, se posiciona diante dessas diferenciações, por exemplo, né? É um tema muito legal. Assim, são várias as dinâmicas que podem acontecer envolvendo coordenação, direção, professor, aluno com professor, professor com o pai, professor com a mãe, mãe, aluno e professor. Então, assim, são várias essas dinâmicas, alunos com alunos, não é? São várias essas dinâmicas que vão acontecendo porque é como se fosse uma grande teia e todos precisassem ali estar a serviço para que todo esse sistema pudesse ser regulado. Então, o aluno, muitas vezes, ele bate de frente com o professor, porque o professor também precisa olhar para as coisas dele. E o aluno, como é menor, se coloca a serviço. Algumas crianças fazem bullying com uma outra criança porque esses pais precisam olhar para essa criança e também, por amor, eles se colocam a serviço e não estão nem aí se eles estão fazendo bullying, se eles vão ser suspensos de aula. Eles precisam cumprir, é como se eles precisassem cumprir aquela missão de sua mãe e seu pai não estão olhando para você, então espera um pouquinho que a gente vai dar uma força. E aí começam a fazer esse bullying com essa criança, não é? Só que qual é o olhar, às vezes, desses pais, né? Nossa, olha só,
Eu já tenho tanto problema na minha cabeça, ainda vem esses filhos dessas mães que não têm o que fazer, fica enchendo a cabeça do meu filho. Só que essas crianças, essas almas não estão preocupadas, elas não estão preocupadas. Elas só estão preocupadas em bagunçar para que essa criança seja vista. São várias as dinâmicas. É, eu estou trabalhando agora numa escola e uma classe inteira, é uma classe inteira que está causando dentro do colégio. Então é um colégio muito bom, de pessoas de cabeças assim boas, de crianças que estudam bastante, mas tem uma classe que se juntou para atacar os professores desta classe. Então os professores entram, eles são assim desrespeitados, não são valorizados. E aí vão para a sala dos professores e ficam falando, porque naquela classe só tem vagabundo, porque naquela classe só tem irresponsável, porque na classe só tem criança. E aí eles voltam para a sala de aula e aquilo continua. E eu fiz, porque assim, na pedagogia sistêmica, o que nós aprendemos, Luciano? Que a gente não precisa ficar fazendo constelações, não. Nós fazemos movimentos sistêmicos. Então, assim, coloco a classe, coloco os professores, e aí eu vejo aquele movimento. Simples assim, simples. E o que a gente vê nós elas não estão preocupadas. Você ouviu o que eu falei? Essas crianças, elas se colocam a serviço. E elas falam assim, olha, nós estamos aqui para vocês, professores. Para vocês olharem para vocês, para suas mazelas, para suas sombras, para toda essa porcaria que precisa ser mudada. E a gente não está preocupado, nós vamos continuar fazendo isso. Sabe assim, eu vejo uma classe de guerreiros. Crianças mesmo guerreiras que estão ali e não estão nem aí, não estão preocupadas. E é muito lindo esse movimento. E seria mais lindo ainda se esses professores tomassem consciência disso e liberassem essas crianças. Porque o momento que essas crianças são liberadas, não é que isso é visto, que isso emerge, que isso vem à tona, essas crianças podem relaxar e estar diferente na vida. Como em tudo, como em todo sistema. O professor sistêmico, o pedagogo sistêmico, ele tem que entender que ele tem que entender que ele pode dar a lição, ele pode dar um ensinamento e saber que e vai até a página 5. Ele pode ir até ali. Ele vai passar essa informação com amorosidade, entendendo que aquela criança tem aquela mãe, aquele pai, aqueles avós, aquela família que é aquela família de origem, às vezes, cabeluda, não é cabulosa. Só que ele precisa entender que a parte dele, a parte que cabe a ele é passar esse ensinamento com amor e deixar essa criança tomar esse aprendizado sentindo que esse amor é verdadeiro. Eu vou contar uma história que eu contei outro dia aqui para o Fábio, que é uma história da Ellen, que uma criança, a mãe ia buscar essa criança todo dia na creche, na escolinha, e a criança ela estava chorando muito, chorando, sofrendo, era um bebê. Era um bebê. Essa criança chorava, sofria, e as professoras começaram a juntas falar mal dessa mãe. Porque a criança ela vinha suja. E aí elas começaram a fazer o que, essas professoras da creche? Começaram a marcar a fralda da criança, quando a criança saía para ir para casa à noite, marcavam com uma caneta. E quando a criança voltava de manhã, ela voltava com a fralda com a marca da caneta.
E aí elas, olha, como essa mãe é suja, como essa mãe é isso, como essa mãe é aquilo, essa mãe não presta. Eu queria esse nenê para mim, se eu pudesse eu pegava esse bebê para mim, eu ia cuidar desse bebê. O bebê piorando, chorando, chorando, sofrendo. Ok. E aí a Ellen Vieira da Fonseca, ela fala muito de pedagogia, ela é uma das professoras de pedagogia sistêmica, ela é também maravilhosa, ela já deu aula para mim, e a Ellen foi chamada para dar uma consultoria sistêmica para essas professoras, e aí conseguiu mostrar para essas professoras que precisava mudar essa chave no coração. Primeiro fez essas professoras todas olharem para os seus sistemas, para a sua mamãe, para o seu papai, não é? Para as fraldas dela sujas, não é? E aí elas começaram a entregar esse bebê com a fralda limpa e elas falavam: olha, mãe, aqui está o seu bebê. Nós cuidamos muito dele hoje para você. Primeiro dia, a fralda voltou suja. Segundo dia, voltou suja. Terceiro dia, o bebê veio limpinho e a mãe grata pelo aquele amor que ela estava sentindo. Então, assim, e olha, era um bebê. Era um bebê. E tem muitas crianças que estão na sala de aula que não são compreendidas e pioram dentro desse ambiente de aprendizado. Tem vários casos que eu conheço. É interessante que você está falando, porque a gente parte do princípio que a criança, ela quando inicia o processo de ir para a escola, né, ela rompe de forma muito forte, ela corta é um luto para ela, porque ela sai de um ambiente, que é um ambiente que se chama de primeira socialização, né, e vai para a socialização secundária, onde ela vai começar a desenvolver capacidades a nível de socialização, e ela, queira ou não, ela vai levar ainda um processo muito enraizado à família de origem, né? Porque ela está conectada de forma muito forte, é uma memória celular despertando as emoções delas, encadeando várias emoções diversas, e ela vai levar para a escola essencialmente aquilo que ela vai multiplicar a nível de dinâmicas de sucesso e de insucesso, né? De sucesso e insucesso na vida dela. E muitas vezes essa criança ela não é compreendida, ela não consegue gerar um movimento de se integrar a um grupo, por exemplo, né? Por questões diversas no campo da experiência dela. Porque, na realidade, ela está estabelecendo uma continuidade do próprio sistema dela. E o mais interessante é que ela vai cair dentro de um grupo que tem uma ressonância muito forte com a história dela, né? E tem uma pergunta aqui da Aline, por exemplo, que ela fala assim: muitas vezes não conhecemos a história de cada aluno, né? Como posso acolher esse sistema que não conheço, né? O mais interessante, Aline, é que você possa compreender, primeiro, o seu lugar, né? Qual é a sua função ali? Em que lugar que você está diante de cada aluna, diante de cada aluno especificamente, né? E segundo, compreender que por trás de cada criança existe uma história que você não vai saber nunca, assim como você muitas vezes não sabe a sua própria história, né? Mas de que forma que a gente vai detectar se existe algum bloqueio ou conflito naquela relação, né? Desde quando especificamente você, do lugar de professor, de pedagoga, vai questionar algo, vai julgar algo, vai estabelecer uma crítica, vai se sentir incomodada com algo, né? Vai estabelecer um movimento de olhar para aquele sistema e pontuar algo que está além daquilo que é a sua função, né? Tipo, eu cuidaria melhor de você do que a sua mãe te cuida. Eu alimentaria você melhor do que a tua mãe te alimenta, né? Então, quando você parte para esses processos maiores, você está indo para um lugar que não é seu lugar, né? E geralmente, Fabi, a gente estabelece essas comunicações que são muito fortes, porque a gente gera muitas vezes uma ressonância inconsciente com aquele sistema, com aquela criança. Eu posso ser um professor e olhar para um menino e projetar a minha criança. Eu vou sofrer
né, com aquele menino. Eu posso ser um professor e olhar para aquela criança e dizer assim, eu não fui com a cara desse menino. Então, é uma parte minha que eu estou rejeitando. A gente precisa ter consciência do nosso lugar essencial para diminuir os impactos, os conflitos que existem no processo de educação, né? Fala um pouco sobre esses movimentos que são bem fortes nesse lugar, né? Olha, eu queria falar do pai, porque quando a criança sai de casa, que ela vai para a escola ela representa o social, ela representa a figura do pai. Se uma mãe chega para uma professora e fala para a professora, olha, eu não quero saber do pai dele aqui, eu não quero ouvir falar do pai dele, eu me separei do pai dele porque o pai dele me traiu, eu não quero saber do pai dessas crianças, então, por favor, tudo que você precisar falar, você vai falar comigo, porque esse pai não presta. Se esta professora, não é, olha para essa história e se identifica de alguma maneira e toma as dores desta mulher, e o pai, a escola é o pai, não é? A escola é o social, a escola é começar a me socializar. Como essa criança... É o externo, função Como pai. essa criança vai tomar essa escola? Como a professora vai tomar esse aprendizado? Como essa criança vai conseguir aprender se o pai está sendo rejeitado? Se o pai não está sendo acolhido, se o pai não está sendo visto por essa professora? Não tem aprendizado. Nessa escola que eu atendo, uma criança veio falar para mim, ela veio conversar comigo, ela estava com muito problema lá na escola, e a professora veio falar para mim que ela não gostava do pai do menino, que o pai bebia, que o pai isso, que o pai aquilo, e o menino indo mal na escola. E aí eu chamei o menino, nós fomos conversar, e eu falei para ele, sentou na minha frente, e eu falei para ele, olha, eu vou falar uma coisa para você. Fala um pouco do seu pai pra mim. Aí ele, tia, eu não posso falar do meu pai. É melhor eu não falar do meu pai. Minha mãe não gosta que eu fale do meu pai, porque meu pai aprontou com a minha mãe. Aí eu falei para ele, o seu pai está aqui, ó, no meu coração. Quando eu olho para você, eu vejo o seu pai. Eu vejo o papai. Eu vejo que você é metade a mamãe e metade o papai. Então, vamos guardar um segredo aqui, nós dois. Nosso. O seu pai, ele tá aqui no meu coração. Ele tá aqui. E você vai levar esse pai para a sua sala de aula. Você vai levar o papai. E aí ensinei ele, toda vez que ele sentasse na sala de aula, na classe, ele colocasse uma cadeira e falei para a professora, deixa ele colocar essa cadeira. Ele coloca uma cadeira atrás do ombro direito dele, como se a cadeira representar o papai. E esse menino começou, e a professora, lógico, também temos que trabalhar com essa professora, a professora começou a olhar para as coisas dela, porque rapidinho, num movimento sistêmico, numa constelaçãozinha ali com a professora, ela olha para as coisas dela e começou, e desvinculou, desidentificou a história dela com a história do menino, e esse menino pôde tomar esse pai dentro da sala de aula, no seu coração, acalmar. Não é? Eu não sei se o que eu falei tinha a ver com a sua pergunta. Sim, e isso facilita bastante o processo de aprendizado da criança, né? Porque quando o pedagogo estabelece essa consciência, ele vai olhar de uma forma geral para o grupo, né? Ele vai estabelecer essa conexão, porque vai perceber um movimento comportamental do grupo como um todo, mas ao mesmo tempo ele vai olhar para as partes e poder trabalhar as partes, né? E os movimentos sistêmicos, como você falou, são essenciais para que a gente possa trabalhar em grupo, essencialmente na escola, não essencialmente uma constelação. Tem uma pergunta bem legal aqui da Kátia, ela fala assim, eu não sei se estou entendendo muito bem, o professor tem que dar amor, mas essas crianças estão vendo isso, infelizmente tem um desrespeito muito grande e sério com os professores. Quando a Fabi fala em dar amor, está falando, é o amor que você
tem pela sua profissão. É o amor que você tem pela sua história e, consequentemente, o amor vai transbordar pela história do outro, reconhecendo o destino do outro. Né? Mais importante quando um aluno desrespeita ou agride, por exemplo, um professor, é que esse professor possa compreender, essencialmente, o que fez aquele aluno agir naquele lugar na história dele. Né? A gente acaba muito gerando, olha, a culpa é da família, não tem jeito, aluno não tem jeito, os pais não têm jeito. Olha só, se a gente for olhar por esse lado, a gente está indo por um caminho totalmente distante do que é essencial. E esse caminho essencial, ele começa dentro de cada um de nós, ou seja, dentro do diretor da escola, do coordenador da escola, do professor. Começa com o processo de autobusca, de autodesenvolvimento, para que eu possa compreender as dinâmicas que estão dentro do meu sistema e que vão fazer com que determinados alunos tenham determinados comportamentos. Eles são frutos, na realidade, de um sistema que está doente. Consequentemente, vai chegar doente dentro de um outro sistema educacional doente. Né? É louco isso. Se a gente não olha essencialmente para o que é básico dentro do processo do ensino-aprendizado, a gente está se distanciando do que é essencial. E esse processo começa dentro de cada facilitador, dentro de cada pedagogo, de cada professor, que vai estabelecer esse movimento de poder olhar especificamente para cada um como único. Ali tem uma história, e que essa história deve ser honrada, respeitada, independente de como aquela criança conta aquela história, né? Que ela conta dando porrada no outro, ela conta xingando a professora, ela conta a história de várias maneiras, né, Fabi? Então, assim, é muito lindo o que você está trazendo, até pela sua própria experiência. Ela traz um movimento muito lindo porque você tem uma forma muito amorosa de lidar com todo esse processo, né? Porque a boa parte de todos nós que atuam no lugar de professor, de pedagogo, muitas vezes quer voar no pescoço daquela criança, quer voar no pescoço daquele adolescente, dar 2 tapas na cara, se sente, né? Olha que lugar que você está estabelecendo como movimento. Será que você não está se posicionando no lugar do pai daquela criança, da mãe daquela criança, né? E o quanto isso é, de alguma forma, prejudicial para todo o sistema, principalmente para o pedagogo. Então, a pedagogia sistêmica, ela traz essa consciência do seu lugar, né? Estabelece esse lugar de forma muito linda, e isso faz com que o seu trabalho desenvolva de forma muito humanizada, né? E respeitosa pelo sistema do outro. Sabe uma coisa que você poderia trazer de forma muito legal? Traz cases para que as pessoas possam entrar em contato com esse movimento de como é que o pedagogo sistêmico atua, né, dentro da prática. Como é que funciona essa história de pedagogia sistêmica, né, na prática? Eu queria falar uma coisinha para essa moça que fez essa pergunta, tá. Que fez esse comentário. O que eu vejo aí, né? Quando um professor ele não tem essa força em sala de aula, o que está acontecendo com esse professor? Quando esses alunos que estão a serviço ali, não é? Que estão todos a serviço desse professor, desse sistema desse professor, eles não estão respeitando esse professor, e muitos estão fazendo isso, e não é porque essas crianças não têm educação, ou porque essas crianças... É porque este professor ele está enfraquecido. Esse professor ele não tem fortalecido seu pai, sua mãe aqui. Porque se esse professor entrar em sala de aula com a mãe dele e com o pai dele aqui e falar, eu estou aqui hoje com a minha mãe, com o meu pai, e aqui agora vão me respeitar, essas crianças vão relaxar, gente. É impressionante. É simples assim. Então, esse comentário dela, essa pergunta dela, não chegou ainda nessa consciência do olhar sistêmico. Porque o olhar sistêmico é o que eu preciso fazer para mudar essa realidade que se apresenta para mim. O que eu tenho que fazer? A partir de mim. Então, eu preciso fortalecer as minhas relações.
Ai, porque eu nunca falei com a minha mãe, ai, porque meu pai nunca me deu atenção. Os seus alunos vão ficar pegando no seu pé até você fazer isso. E quando um professor ele resolve fazer isso, é como se fosse um, sabe aquele dominózinho? Tudo vai se acertando, tudo vai, todos vão sendo tocados, que tudo vai se regulando ali. O professor que chega para mim, não é? O professor que chega para mim e fala: "Não me respeitam aqui na sala", é você que não se respeita. É você que ainda não tomou sua mãe e seu pai do jeito que eles são, não concordou com eles. Como é que eu vou concordar com um aluno, com os pais de um aluno, se eu não concordei com os meus pais? Se eu ainda estou olhando para eles e falando: "E aí, vão me dar mais alguma coisa? Vocês vão me dar só essas moedinhas que vocês me deram? Vocês não vão me dar mais? Isso é pouco para mim, eu quero mais, eu quero mais." Enquanto esse professor não olhar para a vida, tomar essa força e tomar o seu lugar, esses alunos não vão parar. Porque essas crianças, elas estão muito preparadas e prontas e resignadas para ensinar para a gente onde é o nosso lugar. Essa é a função de todos eles, né? Dos nossos filhos, dos nossos alunos, é ensinar. A gente acha que ensina algo para eles. Na realidade, eles que ensinam algo para a gente. Porque eles estão mostrando algo que é essencial, que tem a ver com a minha própria história. Eu repito, se algo incomoda você, se algo tira você do sério, se algo faz você olhar para aquela criança com muita amor em excesso, né? Porque a gente tem que parar com essa história de romantismo, né? Assim, o professor... tem muito professor romântico. Ah, eu vou salvar o super-herói, né? A Mulher Maravilha que vai salvar aqueles alunos que não têm condições de estudar e que estão ali, vão para a escola só para comer. Vai todo mundo se lascar, vai todo mundo se lascar, porque isso se torna muito pesado. Você falou uma coisa muito legal, porque se eu não tomo os meus pais, se eu tenho alguém que me desrespeita, é porque uma parte minha não respeita o meu sistema e aqueles alunos estão mostrando para você algo que você precisa compreender na sua própria história. Né? Então, assim, independente do contexto que esse pedagogo sistêmico atue, que pode ser em universidades, que pode ser em cursos livres, pode ser no segundo grau, no terceiro grau, não importa. A gente está falando aqui de posicionamento e atitude sistêmica diante de um contexto que a gente está falando hoje, contexto escolar. Se a gente consegue compreender esse processo da atitude e posicionamento sistêmico, a gente consegue estabelecer um movimento de sucesso na nossa profissão, né? Partindo do princípio de que a gente não vai salvar ninguém, de que a gente não vai ensinar ninguém, que o maior aprendizado ali está no reconhecimento, no respeito daquele destino, daquele sistema que está chegando e do meu próprio sistema e destino, né? Então é muito lindo quando há essa integração, aí sim o amor flui. O amor flui quando aqueles sistemas se reconhecem como indispensáveis à evolução um do outro, né? E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que está no papel de ensinar, ela se posiciona de um lugar do não julgamento, né? Da possibilidade do não julgamento daquele sistema. Isso traz um nível profundo de respeito e o amor conecta. E quando o amor conecta desse lugar, aquela classe vira uma classe de anjinhos. Olha, eu acho que tem assim é um texto, tomar umas frases, tomar uns sentimentos de não julgamento. Então, eu entro em sala de aula sem julgamento, sem pena, sem expectativa, sem intenção, sabendo que eu sou apenas a professora, apenas, e concordando com o seu sistema do jeito que ele é. Uhum. Ó, sucesso. É sucesso. Uhum. Agora, se eu entro com pena, com julgamento, com expectativa, com intenções, e não respeito o seu sistema, o que vai acontecer nessa sala de aula, gente? Ah. Eu posso contar um case rapidinho? Dá tempo? Acho Sim, que não. sim, dá tempo, sim. É uma criança, tá? De uns 6 anos de idade, ela não para em sala de aula.
ela causa, ela bagunça tudo, ela é a protetora de alguns alunos mais, assim, excluídos, e ela toda hora sai para fazer xixi. De 5 em 5 minutos ela fala, tia, preciso ir no banheiro. Não, você já foi. Não, mas eu preciso ir. Aí a tia, a professora, chama a mãe e fala, todo dia a professora chama a mãe, quando a mãe vai buscar ela no final da aula, e fala, ai, você precisa levar esse menino no psicólogo, esse menino é hiperativo, esse menino isso, esse menino aquilo, esse menino tá com problema de, como é que fala? Incontinência urinária, esse menino precisa... Ele lá em casa, a mãe fala para ele, lá em casa, eu tenho que pedir para ele fazer xixi, porque ele fica segurando o xixi. Eu tenho que pedir para ele fazer xixi. Não é possível, mas aqui ele faz xixi de 5 em 5 minutos. E aí, vamos montar... Esse eu montei uma constelação. Vamos montar uma constelação. E o que me aparece? Aparece a professora totalmente alienada, perdida, e o xixi olhando para a mãe e falando, e aí? Quando é que você vai olhar para mim? E a professora totalmente alienada, perdida. Ela não. E o menino só esperando aquela situação se resolver. Lógico, olhando para a mãe e pedindo. A mãe, nessa constelação que eu fiz, estava no chão, não tinha força, era uma mãe com problemas, que estava com problemas sérios, no chão, jogada no chão, o menino olhando para a mãe, a professora que nem uma louca e o xixi falando para a mãe, e aí, vai levantar desse chão? Não vai fazer nada? Ouvindo essa história, como um professor pode dar mais do que A mãe. Dar mais do que a mãe, não é? Dar mais do que ele pode, que é ensinar. Essa criança não pode parar em sala de aula porque ela está preocupada com a mamãe. Ela sai toda hora, ela quer saber, minha mãe está bem. E essa criança tem outro agravante. Essa criança não tem um pai. Como essa criança vai ficar em sala se ela está procurando a origem dela? A mamãe, o papai, ela sai para procurar, ela sai porque ela precisa resolver as coisas. Agora, a professora, se ela tem esse olhar sistêmico, ela consegue trazer essa criança e falar para essa criança, fulano, eu vejo você, eu vejo a mamãe, eu vejo o papai. A mamãe e o papai estão aqui no meu coração. Eles estão aqui conosco. Eu vou dar aula para você, com todo o meu amor. Essa criança, o que ela sente? Bom, a minha professora sabe da minha história. Eu posso confiar. Eu posso confiar na minha professora. Eu posso aqui estar seguro. Agora, a professora que fala, o seu menino tem problema. Essa criança está com problema. Essa criança não sei o quê. Essa criança é hiperativa. Essa criança é... O que o menino faz? Ele começa a piorar em sala, pedindo para a mãe, pelo amor de Deus, me tira da sala aquela louca. Vamos falar português, claro. O xixi, é legal que o xixi representa uma liberação do medo inconsciente dessa criança, né? A possibilidade dela, ela faz xixi de forma constante porque é a forma que ela tem de expressar o medo da perda dessa mãe, né? E é interessante porque, assim, quando a gente descarta qualquer comprometimento neurológico que impede o processo de aprendizado, a gente está olhando para aspectos emocionais. Por exemplo, a gente está falando da dislexia, da gagueira, da calculia, do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. A gente está falando de dinâmicas sistêmicas familiares que desenvolvem na criança sintomas e doenças, né? E é interessante quando a gente sabe e detecta tem essas informações na veia, né, como pedagogo sistêmico, fica muito mais fácil você lidar com aquela criança que está desenvolvendo um sintoma, um conflito. Por exemplo, algumas crianças que desenvolvem o déficit de atenção com hiperatividade, elas estão olhando inconscientemente para a função masculina do sistema, né? Com hiperatividade, essencialmente, é uma dinâmica entre o pai e a criança, ok? Às vezes há uma inversão onde o pai olha para a criança dele através do filho e o filho ocupa esse lugar
do pai, é uma troca sistêmica, né? E sem hiperatividade, conecta com o avô lá no fundo, porque geralmente tem a ver com a dor, com o luto, com aquilo que não foi possível viver entre o pai e o avô, por exemplo, né? Então, se eu tenho esse pré-conhecimento, eu posso estabelecer um movimento de maior respeito ainda pelo processo daquela criança, né? E é interessante porque os professores, queiram ou não queiram, acabam projetando nos seus respectivos alunos, do lugar de pais, muitas vezes, né? No lugar do pai desses alunos, e esses alunos, muitas vezes, vão olhar para esses professores como pais. E muitas vezes, por exemplo, o aluno que desenvolve um comportamento agressivo na escola, ele pode estar gritando, essencialmente, eu quero o meu pai. Porque quem estabelece regras e limites para uma criança é a função pai. Se essa função pai não vinculou com essa criança, ele vai extravasar isso em agressividade, muitas vezes. Não vai reconhecer, por exemplo, o não de uma mãe ou o não de uma professora. Porque o não, a criança não entende. O não, quando a gente fala arquetipicamente, o não tem a ver com função pai e o sim com função mãe, né? Mas ele não vai entender o não. Por quê? Porque ele não está integrado com aquele comando, não está desperto nele aquele comando da função pai, essencialmente, né? Então, todos esses conflitos e sintomas e doenças que acontecem dentro desse contexto, dentro da perspectiva sistêmica, elas podem estabelecer um movimento único de solução, muito mais no campo da amorosidade, no campo do princípio do amor mesmo, que é o tema que você está trazendo hoje de forma muito linda. Muito bom. Porque quando essa mudança de chave mesmo. Essa mudança de chave é para um olhar amplo, né? É para poder ampliar o olhar para todas essas dinâmicas. Quando eu mudo essa chave, eu vou conseguir identificar cada dinâmica dessa. Se eu não mudo, eu vou olhar, eu vou perceber uma coisa aqui, eu vou perceber algo ali, aquilo ali vai passar batido por mim. Mas quando eu mudo realmente, não é? Para esse concordo com tudo que é, com tudo que é, com tudo que me aparece. Concordo com o que é, sem tentar me arrogar de um lugar que não é meu, sem tentar ir além do que é o meu, a minha função aqui. Quando eu consigo tomar esse lugar de apenas ser o professor, dá para contar mais um caso? Dá sim. Uma professora chegou para mim com muita raiva, porque um aluno, muito brava, porque um aluno não respeitava ela em sala de aula, que era um menino muito brigão. O menino é terrível. Eu amo essas crianças assim. Eu amo. Eu também adoro lidar com crianças e adolescentes e adultos problemáticos, né? Porque é a forma que a gente tem que aprender mesmo. Muito bom. Então, o menino me apareceu, eu vou trazer ele aqui para você, traz. O menino me apareceu, uns cílios compridos, uns olhos, um menino lindo, devia ter uns 8 anos. Falei, gente, parece que ela está lidando com um gigante, com um monstro, né? Ok, conversei com ele um pouco, falei para elas, vamos fazer uma constelação. Aí veio a coordenadora, 2 inspetoras, ela e... Só, tá, ok. Eu coloquei ela, fizemos uma oculta e coloquei ela no lugar dele. Coloquei ela no lugar dele, coloquei uma das inspetoras no lugar dela e ela sentiu na pele. Ela sentiu na pele, não é? O que ele sentia. Coloquei a mãe e o pai de costas para ele, querendo sair, largando ele na mão da escola, desesperados, assim, tipo, cuidem do meu filho. Essa professora enlouquecida, olhando para esses pais e tipo, e aí, o que vocês vão fazer?
E esse menino perdido, ele não parava. Ele falava, eu não sei onde eu fico, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu tô muito triste. E ela chorava, ela falava, meu, que coisa horrível, eu tô sentindo uma coisa horrível. Eu fiz ela sentir na pele, né? Aí, quando acabou, eu falei para ela, sabe quem você representava? Ela falou, eu mesma, né? Não, você representava o seu aluno. Olha, é, foi impressionante a mudança dessa. Ela caiu num choro lá, se esbugalhou, se desesperou, mudou a chave. Ela conseguiu. E assim, não foi só ela que mudou a chave ali. Daquelas pessoas que estavam ali, foi uma mudança assim maravilhosa, drástica. Daquelas pessoas, eram 4 ou 5 pessoas só. Passou assim uns 2 meses, eu voltei lá na escola. E ela veio falar comigo toda feliz. Ela falou: Você não tem noção, eu estou apaixonada pelo meu aluno. E eu, menos, calma, menos. Né? A paixão aí também tem que ter um limite. Mas ele toda hora vem me pedir ajuda para fazer a lição. Vem. Agora ele está agora ajudando ela também, né? É outra dinâmica agora que está acontecendo. Mas ela conseguiu ter esse olhar mais amoroso e entender que esse pai e essa mãe também estão com um problema, mas que ela pode estar ali para ele, sendo só professora. Esse é o grande segredo da pedagogia sistêmica. Talvez seja o maior aprendizado que a gente leve quando a gente está nesse lugar de pedagogo sistêmico, é justamente o reconhecimento do lugar de apenas estar ensinando o que tem que ser ensinado, né? Não é se colocar, em hipótese nenhuma, no lugar do pai, da mãe, tomar a dor daquela criança, daquele sistema para ela. Isso vai gerar uma série de consequências e pesos fortíssimos no processo da relação daquele sistema. Isso vai dificultar, muitas vezes, o aprendizado daquela criança, porque existem várias dinâmicas ocultas que fazem com que uma criança não consiga, muitas vezes, se dar bem com o aspecto da matemática, ou do português, ou da história, porque cada um tem uma função. Dificuldade em matemática tem uma função que a gente não vai dizer hoje. Dificuldade de português tem uma função que a gente também não vai dizer hoje. Então, esses processos são bem interessantes, porque quando a gente, na sua prática, na minha prática, a gente estabelece um movimento de aprender na prática. Ou seja, quando a gente está no campo, olhando para aquelas figuras incríveis que estão... cada um professor incrível ali, né, que está estabelecendo um movimento, até nesse movimento daquilo que a gente faz hoje, cada pessoa que chega para a gente é um professor incrível, porque tem histórias incríveis para contar, né, diante daquilo que é a própria história, e um movimento que é uma temática onde as constelações atua de forma muito eficiente também, que é no campo da pedagogia, da escola, essencialmente, em todos os setores da escola, inclusive, não só na parte pedagógica, na parte organizacional da escola também, onde as constelações estabelecem esse vínculo profundo de trazer a consciência do nosso lugar e isso fortalecer de forma única a relação, né? Algumas escolas elas estão começando a ter essa consciência sistêmica, porque alguns coordenadores estão fazendo formações de constelação, professores estão fazendo formação de constelação, e isso vai gerar um movimento profundo de aprendizados significativos, né? E estar no lugar de professor é um lugar muito significativo, porque é uma parte minha que está a serviço daquele sistema, podendo contribuir com o processo evolutivo daquele sistema e podendo trazer um nível de despertar, né? E o professor sistêmico, ele ensina algo, por exemplo, Fabi, e esse algo ele vai ser compreendido dentro de cada criança de um lugar diferente, não é verdade? Então, o que é que ele faz, por exemplo? Um exemplo, né? Ele vai dizer assim para aluno A: o que você percebeu hoje, né? O que você aprendeu, o que você percebeu hoje? Ah, eu percebi isso. Ah, uau! O outro, eu percebi isso. Porque cada um vai ter um nível de percepção totalmente diferente para o mesmo conteúdo, né? E isso é super válido, tem que ser levado em consideração.
Fabi, minha linda, um beijo no seu coração. Gratidão pela sua presença, linda. Foi maravilhoso sua energia aqui com a gente hoje. É a maratona da transformação que o Instituto ILA está promovendo para trazer mais conhecimentos e mais possibilidades para que a gente possa passar por essa quarentena de uma forma mais saudável, né? Estamos colocando a cara de fora e podendo falar um pouco sobre as nossas experiências, isso é muito legal. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que participou junto com a gente hoje. Essa live vai ficar disponível no YouTube, então no canal do Instituto Luciano Alves, está lá. Se você rever essa live novamente, vai estar disponível lá. Se você quiser que alguém veja essa live, indica ela para poder estar lá. Vai ficar 24 horas disponível também aqui no Instagram, né? E amanhã vamos ter o nosso querido Nelson Teston, muita gente conhece o Nelson Teston, e vamos falar sobre constelação e espiritualidade, né? Vamos olhar para essas constelações e espiritualidade junto com o Nelson. Amanhã o Nelson é o nosso convidado. É outro tema que eu adoro falar, porque muita gente acha que o que a gente faz é bruxaria, é coisa do outro mundo, né? Mas não tem nada disso, é só um movimento de perceber, de se entregar, de reconhecer o nosso lugar de facilitador, estabelecer esse movimento. Gratidão mais uma vez, Fabi, pelo lindo trabalho que você desenvolve. Fabi é professora do PSPI, é professora do ILA, né? No curso de pedagogia, no curso de constelação familiar, e a gente está junto desses processos, tá? Então, deixa aí a sua mensagem, deixa o seu beijo, encaminhe esse vídeo para várias pessoas e para que a gente possa multiplicar essa consciência de termos seres humanos sistêmicos, relações sistêmicas, amores sistêmicos, para que a gente possa viver uma vida mais saudável e uma vida mais tranquila, tá? Fabi, um beijo no seu coração, já está acabando, 10 segundos assim, ó, 11, Tchau. 10... Amanhã eu vou ver o Nelson. Amanhã, Nelson, 19 horas aqui, constelação e espiritualidade, tá? Um beijo grande e até breve. Tchau.